Bom dia para quem talvez se conectou agora há pouco tempo. Continuamos juntos nesse momento de adoração. Agora a primeira parte da Escola Sabatina. E um momento que nós temos feito todos os sábados, apenas nos lembrando daquilo que é mais importante, é o nosso momento do pastoreio, né? Lembrando aí que na nossa vida como cristão nós temos 3 aspectos que nós temos que trabalhar toda semana. E não apenas porque isso vai nos garantir méritos, mas na verdade é resposta de um coração convertido, de tempo que passamos com Deus, que são 3 coisas que nós falamos muito aqui na igreja recentemente. Se chama comunhão, relacionamento e missão. Comunhão, você ter um momento com Deus todos os dias, geralmente pela manhã, onde você pode ler ali a sua Bíblia, a lição da Escola Sabatina, você pode ler também um livro do Espírito de Profecia, eu acho que esse é um momento para isso, né? Temos ótimos livros para você ler nesse momento, como O Grande Conflito, Sinais da Volta de Jesus, aí, né? Eventos finais e assim por diante, ok? Então, que você possa ter um momento de comunhão todos os dias, para que assim, mesmo em casa, mesmo parado por toda essa situação, nós possamos passar um tempo precioso com Deus. O segundo é o relacionamento, onde nós, mesmo na situação que estamos vivendo, ainda assim podemos fazer mais pelo próximo. Tá bom? A igreja disponibiliza aqui algumas coisas que você pode fazer. Nós temos aí toda semana recebido doações de alimento, temos um projeto aqui que a igreja tem ajudado, algumas pessoas têm ido a alguns mercados convencionados para ali receber a doação de algumas pessoas. Então nós podemos, mesmo em casa, nós podemos continuar agindo, continuar amando o próximo, continuar fazendo pelos outros. E terceiro, e tão importante quanto a missão, falar de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento muito propício para isso. As pessoas estão abertas, as pessoas estão sedentas, as pessoas estão, no mínimo, curiosas, e nós temos a oportunidade, através das nossas redes sociais, das mídias, compartilhar o Evangelho de Cristo. Que você possa fazer isso, que você possa aí estar firme nesse caminho, que você possa desenvolver aí esses 3 aspectos que são essenciais na vida do cristão. Apenas lembrando aí, alguns recadinhos que nós temos dado também todos os sábados. Primeiro, aos nossos queridos professores da Escola Sabatina, mantenham um contato aí com a sua classe. Pode ser através do WhatsApp, pode ser uma reunião através do aplicativo Zoom, muitos têm usado, mas continue mantendo esse contato. É muito importante que nós, mesmo através da distância, possamos continuar unidos, como classe e como irmãos. E o outro recadinho é do atendimento que nós temos aqui durante a semana, da 1h30 até às 5h. O pastor Bruno está aqui, sempre terá alguém aqui, uma equipe aqui, onde você pode, então, trazer o seu alimento. Se você quiser, então, fazer uma doação de alimento, pode trazer também os seus dízimos, as suas ofertas. Você pode também vir para algum aconselhamento e assim por diante. Ok? Então, seguimos firmes, mesmo à distância, mas unidos através dos nossos canais, da nossa programação e também dos nossos projetos. Nesse momento, então, nós vamos começar aí a recapitulação do estudo dessa lição, um bate-papo que você tem acompanhado aí todos os sábados. E eu gostaria de chamar aqui 2 convidados especiais. O primeiro é o pastor Bruno Alves. Ele já é de casa, semana passada ele esteve aí, estreando, né? Nesse novo projeto. E hoje nós temos um convidado especial que está estreando de fato. Ele está dizendo que é a primeira vez que ele está na Igreja da Floresta. Estava elogiando aí a igreja, muito bonita, e era um prazer muito grande ele estar aqui. Pastor Bruno, seja bem-vindo mais uma vez. Mande um alô para a tua turma aí, para as tuas ovelhas. Obrigado, pastor Evandro. É um feliz sábado para todos que estão nos acompanhando aí. Já que eu tenho esse direito, né, de mandar um abraço especial aí, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal do CAMAR, do Colégio Adventista Marechal Rondon, que tem alguns aí que eu sei que estão nos acompanhando. E eu quero mandar também um abraço, um beijo muito especial para alguém que já me assistiu semana passada, eu sei que hoje está me assistindo de novo, que é a minha avó, a dona Zélia, que está assistindo lá diretamente do Vala Rai. Não sei se tu conhece, mas é um lugar que vale a pena conhecer. Um beijo, vó. Fica com Deus. Não conheço. Muito bem, pastor Diego, é o pastor ali da igreja do distrito da Vila Jardim, e ele está conosco aqui pela primeira vez. Já nos conhecemos há mais tempo aí, pastor. Não sei se as suas ovelhas estão lhe assistindo agora, mas manda um abraço para elas aí, caso alguém esteja assistindo aí. Bom dia, Evandro. Bom dia também aos irmãos que estão acompanhando aí a transmissão. Eu quero dar um abraço, então, para os irmãos do distrito do Vila Jardim. Espero que aqueles que estejam acompanhando sejam abençoados aqui com esse momento, né, que a gente vai compartilhar as lições da Bíblia. Amém. Muito bem. Então, você já sabe como é que nós procedemos aqui, tá bom? Você pode mandar aí as suas perguntas, nós vamos estar interagindo com você hoje mais uma vez. Então, tem 2 formas de mandar as suas perguntas, ok? A primeira delas é pelo chat, aqui do Facebook, do canal do YouTube, perdão. E você pode escrever ali a sua pergunta,
nós vamos estar aqui passando aqui para os nossos professores hoje, e a gente vai estar interagindo com você também. E a segunda forma é através do WhatsApp. Talvez você tenha vergonha de colocar aí no chat, as pessoas vão ver a minha pergunta. E você pode mandar então para o número do WhatsApp, que hoje é diferente, tá bom? Está aí na tela. É o 981255835. E você pode mandar aí a sua pergunta e nós vamos estar repassando aqui para os nossos amigos. O PowerPoint já está na tela aí, você pode acompanhar o nosso tema, como interpretar as Escrituras. E hoje, pastores, nós temos um tema muito interessante aqui, né? A lição dessa semana foi muito gostosa de ler, de aprender. E são coisas que, no meu ponto de vista, pelo menos, são mais práticas do que talvez as coisas que nós vimos nas semanas anteriores. A gente viu muito nas últimas lições a respeito da Bíblia, como interpretar a Bíblia, como ela foi escrita. Mas hoje, nessa semana, a gente traz esse assunto um pouco para a nossa prática. Como a gente pode evitar que fatores externos à Bíblia podem nos atrapalhar de conhecer e viver a verdade de forma mais intensa. Vou passar aqui o primeiro slide, ali está o verso dessa semana. Vamos ver se vai funcionar aqui. Passou demais. Vocês já viram tudo, né? Só o verso. Tá bom? Esse é o verso dessa semana. Nós vamos ler aqui juntos. Que diz assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alvo. O texto está em Isaías 8, o verso 20, e nos mostra, né, a importância de nós darmos crédito à Bíblia e fazer dela, de fato, a base de fé e de regra para a nossa vida. Ok? Então nós vamos começar aqui com as nossas perguntas, e nós vamos começar aqui com o nosso estreante. Vamos começar aqui com o nosso amigo que está visitando. O pastor Bruno está aqui a segunda vez, já é de casa então, né? Então nós vamos começar aqui com o pastor Diego. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o pastor Diego aqui, eu gostaria de ler um texto. E dentro desse texto aqui, o pastor Diego vai nos ajudar a entender um pouquinho a pergunta que será feita. E o texto está no Evangelho de Mateus, do capítulo 15, do verso 1 até o verso 3. Nós lemos assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? E ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? A gente vê aqui que os fariseus, aqui, os escribas, eles estavam apenas preocupados com as suas tradições. Mas Jesus estava tentando mostrar para eles de que mais importante do que as tradições é a Bíblia, é os princípios da Bíblia, são os conceitos de Deus. A gente sabe, pastores, que a tradição ela é importante dentro do nosso contexto. A tradição dentro do contexto religioso é importante porque nos faz cada vez mais olhar para a Bíblia, cada vez mais olhar para Deus. Mas há talvez alguns pontos da nossa tradição, da tradição talvez do país ou da nossa como religiosos, que pode nos atrapalhar nesse processo. E a pergunta, pastor Diego, é a seguinte: como nós podemos distinguir a tradição dos ensinamentos bíblicos? E por que é importante fazer essa distinção? Essa pergunta é bem interessante porque saber a distinção, né, entre a tradição e a escritura nos ajuda a aprofundar nosso entendimento da vontade de Deus também. E eu acredito que essa compreensão, pastor Evandro e os irmãos que acompanham, ela pode evitar alguns dilemas também dentro do convívio, né, da igreja, da comunidade, porque muitos conflitos às vezes surgem por causa do entendimento superficial dessa situação. Vale salientar, antes de responder isso, que a gente deve evitar dois extremos, do meu ponto de vista. Um é enfatizar a tradição e colocá-la no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Eu acho que isso é um extremo que a gente precisa evitar. E o outro extremo é a gente demonizar a tradição, né, porque grande parte também do que nós somos, nós devemos à tradição, né, que nós recebemos. Então, acredito que a distinção assim, mais clara é que a palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação que foi dada por Deus, né, na qual os profetas, inspirados, né, por Deus, através de revelação, através da maneira como Deus revelou para eles a sua vontade, eles registraram isso, né, e essa revelação se transformou no que a gente chama de Escrituras. E a tradição, ainda que ela parta muitas vezes do entendimento das Escrituras, mas ela não é necessariamente a revelação de Deus, né? Tem tradições que são boas, e que às vezes derivaram do entendimento da Bíblia, né? Mas elas necessariamente não são a palavra final acerca disso.
Então, acredito que a gente deve distinguir nesse ponto e acredito que é o ponto mais relevante, né? As Escrituras são a palavra inspirada de Deus, enquanto a tradição, ainda que tenha muitas coisas boas dentro dela, elas não são, a tradição não é a palavra de Deus, né? E a gente, ao distinguir isso, acredito que a palavra de Deus está acima da tradição e deve ser o filtro, inclusive, para a gente saber se a tradição é boa ou não. E, pastor Diego, eu ainda acrescentaria que a tradição ela tem um papel importante para a gente entender as Escrituras, né? Porque se você... A compreensão que nós temos hoje das Escrituras não é uma compreensão que, por exemplo, um belo dia acordei eu lá, o pastor Bruno, o pastor Diego, o pastor Evandro, a gente acordou, a gente leu nossa Bíblia e a gente teve uma compreensão assim de tudo que estava escrito ali do nada, né? Não partiu do nada, partiu de outros irmãos que vieram anteriores a nós, que estudaram a Bíblia com afinco, com entendimento, e eles nos trouxeram uma base para que nós possamos estar apoiados em ombros de gigantes para poder entender a Bíblia hoje. É claro que essa tradição ela não é infalível como a Bíblia, né? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, mas ela tem com certeza um papel importante. Muito bem, então a gente percebe através da fala de vocês de que a tradição ela é importante, mas ela tem que estar baseada naquilo que a Bíblia nos ensina, né? A gente tem um exemplo na Bíblia muito interessante disso, né, que é da circuncisão. Que na época do povo de Israel era uma tradição também, mas que estava vinculada à vontade de Deus. Fazia parte da aliança de Deus. Não era apenas algo solto, não era apenas um processo higiênico, era algo que tinha a ver com a aliança de Deus e com a vontade de Deus. Mas que com o passar do tempo, perdeu esse significado. A gente sabe que até hoje muitos judeus fazem esse processo, e de fato ele é mais higiênico, mas hoje ele não faz mais parte dessa aliança. Eu não preciso mais fazer esse processo. Então é bom para nós entendermos de que a tradição ela é importante, e muito importante mesmo para a nossa fé, mas ela tem que estar baseada na Bíblia, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. No momento que ela fugir daquilo que Deus nos ensina, então ela pode ser prejudicial para a nossa fé. Muito bem, vou passar aqui o próximo slide. Você pode fazer uma pergunta, aí está o texto que nós lemos. Você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Não esqueça. Não deixe para o final também, porque talvez no final nós não vamos ter tempo para responder a sua pergunta. Se você já mandar por agora, enquanto os pastores aqui vão comentando, eu já vou dando uma olhada e a gente já vai poder colocar a sua pergunta aí para eles responderem também, tá bom? Então, já mande aí, através daquilo que você estudou durante a semana, talvez uma dúvida que você teve de algum tema que você estudou, ou talvez alguma coisa interessante que você gostaria de saber um pouco mais. Então, já mande aí através do WhatsApp ou do chat, e nós vamos estar colocando na sequência para você responder aqui, ok? Eu coloquei essa imagem para você ver aí, porque o próximo tema que nós vamos falar aqui, pastor Bruno, é experiência. Um outro ponto também muito importante, a gente percebe que todos esses pontos que a lição trabalha essa semana são importantes na vida do cristão. Mas são pontos que, ao mesmo tempo que são importantes, se eu não saber usá-los, ou se eles não estiverem baseados na Bíblia, eles podem fazer mal e podem me afastar de Deus. E eu usei esse exemplo porque Adão e Eva têm um exemplo muito interessante na Bíblia, né? Deus havia dado uma ordem direta: não comam o fruto da árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Mas ali, através de uma experiência que Eva teve com a serpente, ela ficou ali intentada, então, a comer do fruto, a talvez saber como é ser Deus, com a falsa promessa de que ela não morreria. E aí, então, Eva come o fruto, dá a seu esposo Adão, os dois comem o fruto, e o pecado, então, entra agora no mundo, entra na vida deles, e a gente sabe o estrago que tudo isso cometeu. E eu acho interessante que, nesse relato aí, a serpente, ela usa uma coisa muito interessante, que ela usa muitas vezes conosco também. Deus havia falado para eles não comerem do fruto, porque se eles comessem, eles morreriam. E agora a serpente fala assim, ó, certamente não morrereis. E eu fico imaginando Eva agora. Ela come o fruto e o que acontece com ela? Ela não morre. Talvez por algum momento, pela sua experiência, Eva pensou assim, olha, talvez Deus não esteja tão certo assim. Talvez era bobagem esse negócio de não comer o fruto. Mas ela não havia percebido de que a morte que Deus estava se referindo não era apenas a morte física instantânea, mas sim a morte eterna e o direito de viver eternamente. Pastor, a gente vê que muitas vezes a nossa experiência ela pode talvez nos enganar, né? E a pergunta aqui para nós nesse momento é, as nossas experiências religiosas podem nos desviar da verdade bíblica? As Escrituras já dizem que enganoso é o coração do homem, né? Enganoso é o coração do homem. A experiência, assim como a tradição, ela é importante, sem sombra de dúvida.
O mundo que a gente vive hoje é um mundo que enfatiza muito a questão da experiência. É um mundo que fala muito sobre a importância de você ter uma experiência real com Deus. E isso é bom. A nossa religiosidade, a nossa vida espiritual com Deus, ela precisa ser não apenas por algo que eu ouvi de outros, mas por aquilo que eu vi com os meus próprios olhos, que eu vivi com a minha própria vida. Então a experiência ela é importante, sem sombra de dúvida. Mas assim como a tradição, a experiência ela está submissa à autoridade das Escrituras. Ela está submissa à autoridade das Escrituras. Então, as minhas experiências religiosas, elas vão me aproximar de Deus quando elas forem baseadas, quando elas forem pautadas nas Escrituras. Se eu baseio a minha experiência religiosa apenas em sentimentalismo, apenas naquilo que eu gosto, apenas naquilo que eu senti, apenas naquilo que me agrada mais, a minha experiência religiosa ela vai ser defeituosa. Mas eu vou ir um pouquinho além ainda. É possível também nós estudarmos a Bíblia e também termos uma experiência religiosa defeituosa. É possível também. E aí entra também uma outra questão, que é o espírito com o qual eu vou estudar a Bíblia. Então, porque muitas pessoas elas abrem a Bíblia, eu vou abrir a Bíblia para ter uma experiência com Deus. Isso é maravilhoso, é o que nós como cristãos devemos fazer. Mas agora a questão é com que espírito que eu vou estudar a Bíblia. E eu vou citar aqui duas coisas, existem muitas outras, mas vou citar aqui duas coisas que nos atrapalham muito e que podem nos levar a uma experiência enganosa. Primeiro, quando eu vou ler a Bíblia motivado pelo orgulho. E tem muitas pessoas que elas vão na Bíblia para tentar justificar os seus próprios desejos, as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos carnais. E outro perigo é quando as pessoas elas procuram ler as Escrituras motivadas pelo ressentimento. Isso acontece muito, sabe? Por exemplo, a pessoa ela veio na igreja e ela foi injustiçada em algum momento, alguma coisa aconteceu que ela não gostou. E aí ela, até às vezes, assim, meio que inconscientemente, num desejo de vingança, ela vai nas Escrituras para procurar o que tem de errado com essa igreja. Então, essa igreja acredita no sábado, então vamos ver o que a Bíblia... mas olha só, ela vai procurar alguma coisa motivada pelo ressentimento. Essa igreja acredita no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo as três pessoas da divindade. Então, deixa eu procurar aqui alguma coisa para eu poder colocar eles em contradição. Então é um estudo baseado no ressentimento e não no desejo sincero, humilde, de querer conhecer a Deus, de querer conhecer a sua vontade revelada nas Escrituras. Então, eu posso também ler as Escrituras com más intenções e também ter uma experiência religiosa negativa, que me leve para um lado perigoso. Então é importante a minha experiência não ser baseada só naquilo que eu sinto, e a minha leitura da Bíblia, das Escrituras, minha compreensão, também não ser baseada na minha experiência. Tem que ser o contrário. Não sei se deu para entender isso, mas não a minha leitura da Bíblia não pode ser baseada na minha experiência, mas a minha experiência precisa ser baseada na leitura da Bíblia. E isso faz uma diferença muito grande. Muito bem, obrigado, pastor. Então a gente percebe aí que, deve entender muito bem sim, a gente percebe aí que na verdade é um grande erro nós queremos estudar a Bíblia para defender as nossas próprias ideias, Quando na verdade o sentimento deveria ser estar com o coração e a mente aberta para entender o que Deus está nos ensinando e a vontade dele. E mais uma coisinha que eu acho muito importante a gente salientar, é assim, eu tenho para mim, é uma opinião pessoal, mas eu acho que ela tem um pouco de base bíblica, A Bíblia se refere, a própria Bíblia se refere a ela mesma como sendo uma espada de dois gumes, mais afiada que uma espada de dois gumes, capaz de discernir, alma, fazer toda essa distinção do ser humano. Então, eu acho que quando a gente lê a Bíblia e nós não saímos de lá, da leitura da Bíblia, nós não saímos quebrantados, algum problema tem. Se eu leio a Bíblia e eu não sinto assim que ela me quebrantou o meu espírito, que ela me mostrou, olha, não é esse o caminho, vai por ali, sabe? Se ela não me confrontou, eu acho que tem alguma coisa de errado, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê, parece que nada ali nos confronta, a gente lê e só, não, é isso aí mesmo, isso eu já sabia. A gente lê a Bíblia e fica pensando, isso aqui o meu irmãozinho ali da igreja tinha que ouvir. Isso aqui meu marido, isso aqui minha esposa tinha que ler isso aqui. A gente lê a Bíblia e ela não nos quebranta.
Parece que nós estamos imunes, os outros precisam, isso aqui o governo precisa, a igreja precisa, a associação precisa, o pastor precisa, todo mundo precisa, menos eu, ela não me quebranta. É verdade. Aquela velha famosa frase, né? Fulano, o sermão de hoje foi para você. Muito bem. Nós vamos seguir aqui então com os nossos temas. Você pode mandar a sua pergunta. Recebi algumas aqui, nós vamos responder daqui a pouco, tá bom? Vou colocar para eles aqui. E nós vamos continuar aí aprendendo juntos. Então, importante entender, mais uma vez, fechando aqui o assunto, de que nós temos que ler a Bíblia com a mente e o coração aberto para entendermos a vontade de Deus e não condicionarmos Deus à nossa vontade, né? Esses dias eu vi uma charge muito interessante, que era um rapaz montando um boneco grandão assim. Ele botava um braço de um jeito, a perna de outro, a cabeça de outro. E um outro rapaz chegou assim: amigo, o que você está fazendo? Ele falou assim: estou montando o meu Deus. Eu falei: mas como assim montando o seu Deus? Ele falou assim: mas olha só, é prático, vem cá, ó, pega a Bíblia, você pega o que você quiser, você escolhe os textos que você quiser e você faz o seu Deus. E outro rapaz fala assim: nossa, eu vou fazer o meu Deus também. Então é o cuidado que nós temos que ter de não fazermos Deus ser condicionado à nossa vontade, mas nós condicionarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Muito bem, a lição traz uma experiência desse homem aí, presidente americano, Thomas Jefferson. E esse camarada aí, ele fez uma própria versão do Novo Testamento, onde nessa versão ele deixava ali apenas os aspectos racionais. Então ele tirou tudo que era emocional ali, ou sobrenatural, e ali ele excluiu muitas coisas, inclusive os milagres de Jesus e a sua ressurreição, porque na cabeça dele não era algo nada racional. Dentro desse contexto aí, para nós talvez não cometermos o mesmo erro, pergunta, pastor Diego, é a seguinte: qual a relação entre a razão e a experiência, ou o sobrenatural, quando nós lidamos com os assuntos bíblicos? Qual que é aí a relação entre razão e emoção? Eu achei interessante como o autor da lição, ele destacou pontos assim que sempre são levados a extremos, né? Por exemplo, a experiência também é outra questão. Às vezes podemos viver uma religião de mera teoria, né, sem termos a vivência, quando na verdade a experiência tem esse sentido, né, do movimento, né, a religiosidade ou a religião precisa ser algo que atinja a minha vida. E acredito que essa questão da razão e da emoção também são coisas que são colocadas como opostos, né, e dentro também do nosso contexto, como membros da Igreja Adventista. Inclusive, muitos membros usam Romanos 12, verso 2, para dizer que nosso culto tem que ser racional, e aí eles se contrapõem com a emoção. Quando eu acredito, o pastor Evandro, o pastor Bruno, os irmãos que estão assistindo e acompanhando, que nós, como seres humanos, nós somos assim um conjunto de fatores. Nós não somos robôs. A gente não funciona assim como robôs que são frios. Nós não somos puramente razão. De maneira alguma, nós também somos a emoção. E acredito que a revelação da Bíblia, ela precisa atingir o ser humano como um todo. E é por isso que dentro da experiência religiosa bíblica, também envolve a emoção. Envolve a razão, envolve a emoção. Você lê os salmos, que são orações, cânticos, orações em forma de cânticos, você vê emoção ali. Você vê os sentimentos dos homens sendo expressos, mesmo que tenham sido inspirados pelo Espírito de Deus. Então, eu acredito que, dentro da sua pergunta, na relação entre a razão, entre a experiência, entre a emoção, acredito que há uma relação muito estreita. No entanto, entra aquilo que o pastor Bruno falou. Independente das coisas que eu experimento com Deus, se isso atinge minha emoção, se isso apenas atingiu a razão, toda essa experiência, o conjunto da experiência que afeta a gente como ser humano, precisa derivar das Escrituras. E acredito que esse é o ponto em questão. Quando alguém tem uma experiência sobrenatural que contrapõe a verdade das Escrituras, essa experiência ela não é uma base muito sólida para basear a experiência com Deus. Porque ela é baseada simplesmente nas sensações. Veja, sensação, tradição, tudo isso passa. As emoções, você sente uma coisa hoje, amanhã você não sente mais. Então, você basear a sua experiência com Deus nas emoções é uma base muito, muito rasa, porque você pode mudar
da noite para o dia o que você está sentindo, e isso não significa que Deus vai mudar. Só que quando tem um argumento, como nós cremos, né, que deriva das Escrituras, então essa revelação que procede de Deus é uma base mais sólida, porque foi a revelação de ontem, é hoje e será amanhã. Então, toda a experiência humana, ainda que a gente seja tão complexo, envolva emoção, envolva pensamento, envolva uma série de fatores, ela precisa derivar das Escrituras e ser construída em cima dessa realidade que seria a revelação de Deus. Há uma relação estreita, obviamente, entre razão, emoção e tudo mais, mas a gente precisa filtrar bem nossa experiência de acordo com a revelação da Bíblia. Muito bem. A gente percebe cada vez mais em cada estudo que a gente tem aqui, de que a vida cristã ela é baseada muito no equilíbrio, né? Qualquer momento que você perder o equilíbrio em vários aspectos, você pode estar prejudicando a sua vida espiritual. Eu me lembro agora, você comentando aí, pastor, eu me lembro logo no início que nós começamos aí nessa quarentena. E foi um início bem difícil, porque as incertezas eram ainda maiores, o medo, né, do vírus e de tudo que estava acontecendo. E ali muitas pessoas, por um sentimento de medo, talvez deixando as emoções apenas aflorarem, começaram a querer saber mais da Bíblia e de Deus, e agora vamos todos morrer, é o fim do mundo, e o que vai acontecer? E que legal que surgiu esse sentimento, né, de querer conhecer mais a Deus, né, em momento de dificuldade. Mas o tempo foi passando, e uma semana foi passando, e a outra foi passando, e sabe, as coisas foram acontecendo, e a gente vai amornando, e a gente vai se acostumando com a situação, tem coisas que já não nos assustam mais, e muitas pessoas nesse contexto já não estão mais tão interessadas assim, já acham que o mundo não vai acabar mesmo, que talvez não precisa se apegar a Deus nesse momento, pode esperar um pouco mais. Isso nos mostra cada vez mais o que o senhor comentou, de que as emoções elas são importantes, mas a nossa fé não pode se basear apenas nas emoções, porque elas passam. O medo passa, a raiva passa, sabe? O amor, às vezes, se não é um amor bem fundamentado, ele passa. Então, a importância de nós lidarmos aí com a emoção, mas com a razão. Eu também não posso ser totalmente racional e excluir a parte sobrenatural da Bíblia, porque essa parte nos traz conhecimento e também nos traz experiência. Veja, eu não sou um cristão, um adventista do sétimo dia hoje, simplesmente porque eu leio a Bíblia, mas porque o Deus que eu conheci na Bíblia, ele age na minha vida e ele transforma, e na minha vida, eu posso dizer isso pessoalmente, ele já realizou muitos milagres. Creio que na vida de vocês também. Então a gente não pode negar também a questão da experiência, do sobrenatural, e nós temos que andar sempre juntos aí, razão e emoção. Muito bem, nós vamos passar aqui para o próximo, que é uma batalha. E essa batalha aí talvez tenha se tornado cada vez maior hoje em dia na nossa igreja, na nossa cultura, né, pastor Bruno? E a perguntinha é a seguinte, justamente isso, né? Cultura versus igreja. Essa pergunta é bem para os nossos dias, tá? Agora nós vamos talvez fugir um pouco do tempo passado e nós vamos aplicar um pouco nos nossos dias. Como os elementos culturais de hoje podem atrapalhar os nossos princípios? Pastor, responde para nós aí, por favor. Pergunta bem capciosa, né? Bem polêmica, mas essas que são boas. Eu acho que aqui a gente tem dois problemas, tá? Tem os dois extremos, né? O pastor Diego antes citou esses dois extremos. Existe o extremo de que nós, como igreja, podemos sacramentalizar, tornar sagrado, coisas que são meramente culturais. Tá? Então, algo que daqui a pouco era cultural para a nossa igreja há um século atrás, nós tornamos aquilo sagrado, transformamos aquilo em tradição, e tratamos aquilo como se fosse uma verdade, um princípio bíblico, porque os nossos princípios, isso é importante a gente salientar, os nossos princípios, os princípios da igreja adventista e o princípio de qualquer cristão deveria ser os princípios que estão na Bíblia. E isso é princípio, isso é inegociável. O resto é passageiro, é temporário, tem o seu papel. Mas os princípios são o que está na Bíblia. E às vezes coisas que não estão na Bíblia, que são coisas culturais, que nós transformamos em tradição, nós acabamos elevando ao papel, elevando ao status de princípio bíblico. E isso é perigoso. Né? Uma roupa que se usava há séculos atrás, e alguns ainda acham que tem que ser essa roupa. Mas aí eu estou me apegando a uma cultura, uma tradição. Um instrumento, eu não sei tal instrumento, eu não gosto desse, eu não gosto daquilo. Será que eu estou indo mais por uma questão de princípio mesmo, por algo que a Bíblia me revela, ou por uma questão cultural? Agora tem um outro problema também. O problema é que a Bíblia,
ela foi um livro que foi escrita numa cultura específica. Na realidade, ela abrange mais de uma cultura, porque ela foi escrita em períodos diferentes, mas ela é um livro que está acima da cultura. Então, a Bíblia ela é um livro que contém princípios que moldam a cultura. E nós, como igreja, vivemos vivemos numa cultura específica, a cultura do Brasil, do século XXI, momento que nós vivemos, que certamente tem aspectos culturais que vão contra os princípios da Bíblia. E aí você vai ver que ao longo de todas as eras da igreja cristã, a igreja lutou contra culturas que tinham aspectos que iam contra os princípios da Bíblia. Eu vou citar um exemplo aqui de como que a cultura ela já feriu a igreja no passado, mas como a igreja também atuou como sal da terra para mudar aquela cultura. Então eu acho que nós como igreja, a gente precisa abraçar esse papel que nós temos de sal da terra, de mudar a cultura. E eu uso o exemplo aqui do reverendo Martin Luther King e a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O Martin Luther King, geralmente ele é apresentado aí como um humanista, como um ativista e tudo mais, e as pessoas às vezes ignoram que ele era um reverendo, ele era um pastor, ele era um líder religioso. As suas motivações, se você for ver os discursos, as coisas que ele escreveu, que ele deixou registrado, eram motivações bíblicas. A doutrina que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, todos os seres humanos de todas as raças, gêneros, idades, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então essa crença bíblica ajudou a quebrar uma cultura que era uma cultura racista. Então você vê a Bíblia sendo usada para quebrar culturas que eram culturas prejudiciais. E a gente olha para o nosso país hoje. Será que existem aspectos culturais que precisam ser mudados? Essa aqui eu vou deixar para o pessoal de casa pensar um pouquinho. Não vou entrar muito aqui, senão vai dar muita polêmica. Pastor, eu vou fazer a polêmica. Então vai lá. Não, me diz. É que semana passada eu estava aí, então, mas não é vingança, tá bom? Não é vingança, é só... Mas assim, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção, a Bíblia mudando a cultura. Mas a gente também tem que ter um cuidado também de a nossa cultura ou aquilo que nós gostamos e idealizamos não seja algo que mude a Bíblia ou que a gente use a Bíblia para defender ela, né? Pode falar, pastor. Eu não sei se eu posso opinar aqui rapidinho. Claro. Eu acredito que a igreja, né, quando eu digo a igreja, não é instituição, né, mas a comunidade dos que creem em Cristo, ela deve agir na cultura, tanto combatendo aquilo que é contrário aos princípios da Bíblia, como cooperando com aquilo da cultura que é a favor da Bíblia. Porque, às vezes, o entendimento que nós temos de mundo é que o mundo todo ele não presta. E essa visão, na minha opinião, é uma visão muito limitada. Porque Deus criou o mundo e o mundo era bom mesmo. Deus criou o mundo para que houvesse beleza, houvesse ordem. Tem coisas boas no mundo. Não é tudo assim terrível. Na verdade, o mundo está maculado, assim como a imagem de Deus no homem também está maculada, mas não é tudo em nós que não presta. Então, acredito que a igreja ela precisa agir na cultura para influenciar, através dos princípios bíblicos, uma situação melhor dentro da cultura, né, e combater o erro, né, ou restaurar aquilo que está danificado. Mas eu acredito também que a igreja, a comunidade dos fiéis, ela precisa dar as mãos àquilo que é bom e que está de acordo com a Bíblia. Porque quando a gente não entende assim, a gente acha que, às vezes, a igreja ela tem, é uma comunidade perfeita e que todo mundo que não é a igreja está completamente perdido na iniquidade, não há nada de bom. E esse entendimento exclusivista, isso é prejudicial à igreja. Assim como também, pastor Evandro, rapidinho, acredito que às vezes a gente se apega a elementos culturais que influenciam a igreja, que a gente chama de mundo, né? O termo usado na igreja é algo mundano, que são coisas muito superficiais. Mas às vezes nós esquecemos aspectos culturais que influenciam nossa conduta cristã de uma maneira muito mais poderosa e negativa que a gente não toca. Por exemplo, o espírito do egoísmo, que é um aspecto cultural do mundo, e onde seus interesses estão em primeiro lugar. Afinal de contas, a maior parte dos incrédulos acredita que nós somos o resultado de um processo evolutivo e que vença o mais forte e que o resto mais fraco se vire. Então, esse tipo de entendimento, às vezes, está inserido dentro da própria igreja. E esse tipo de assunto não é discutido. O orgulho, a soberba, esses aspectos que estão maculando a cultura e o ser humano, eles são deixados de lado e coisas superficiais como vestimenta, música, isso e aquilo outro, são assuntos tocados. Acredito que a igreja precisa abrir os olhos
e contemplar na cultura aquilo que é bom e abraçar, como também tentar restaurar, através da palavra, aquilo que não é. Rapaz, esse assunto é polêmico mesmo. Imagina como é que está o chat do agora YouTube. Agora está chegando as perguntas. Eles estavam esperando o momento certo. Mas uma pergunta interessante aqui, ó. A liturgia do culto que nós temos hoje é cultural ou sagrado? Então, vamos lá. A liturgia do nosso culto, ela tem aspectos que são princípios e tem aspectos que são culturais. Tanto que, há pouco tempo atrás, a nossa igreja ela passou por uma reformulação da liturgia, né? Ficou enxuto. Por exemplo, agora que nós estamos aqui pela internet, a liturgia é diferente de um culto presencial, né? Tá tudo diferente. Então a gente tem aspectos que são questão de princípio. Quando a gente abre a palavra, que é o centro do culto é abrir a palavra, né? Estudar as escrituras, examinar as escrituras. Isso é uma coisa que não pode ser mudada, né? A gente não pode, por exemplo, substituir o púlpito, a pregação da palavra, por uma palestra de autoajuda. Não, tem que ser a pregação da palavra. Agora, a maneira que o pessoal vai entrar, se levanta, se ajoelha, se senta, se levanta, né? Que às vezes até o pessoal fica meio perdido, né? Eu não sei se, uma vez eu vi na igreja, assim, uma pessoa que estava visitando, ela até ficou meio perdida, cara, tanto senta, levanta, ajoelha, e aí acabava a oração, e tinha uma música, ela não sabia quando é que ela levantava, sentava de novo, esperava o amém, era muita coisa, a pessoa ficava perdida. Então a gente passou por uma reformulação. Então, tem aspectos que são culturais, tem aspectos que são princípios sagrados. E essa distinção a gente vai fazer lendo a Bíblia e orientado pelo Espírito Santo. Na verdade, a Bíblia é bem clara, né? Tem 4 elementos do culto que são bíblicos e são essenciais para todo culto, né? Então, dentro da liturgia, eles devem existir. Existia aí no tempo passado, na época de Jesus, Jesus vivia essa liturgia. E, claro, os outros aspectos são culturais e talvez são do momento e podem ser mudados e tal. Mas quais são esses 4, então? O louvor, né? Um momento de louvor, onde nós adoramos a Deus através da música, do louvor, onde nós cantamos. A adoração. Então veja, quando no tempo da Bíblia, o culto, tanto no templo, antes da liturgia do templo, como na sinagoga, depois havia um momento de entrega. No templo, o serviço era o sacrifício, né? Então você sacrificava. E depois, na sinagoga, era a sua oferta, que também é um sacrifício, também é um momento de sacrifício, de entrega. Então a adoração, louvor, a adoração, a oração, bastante óbvio, né? E a leitura da palavra. Esses 4 elementos todo culto deveria ter. Mas a gente sabe que as outras coisas, a gente sabe, por exemplo, que antigamente nós tínhamos aqui como uma plataforma, onde os membros ficavam aqui na frente, hoje poucas igrejas ainda têm a plataforma. Alguns fatores da nossa liturgia, eles são culturais e podem mudar com o tempo, mas esses princípios aí, esses 4 elementos, eles devem ter em todos os cultos. Não sei se dá tempo de falar algo. Dá tempo. Acredito que às vezes nós nos preocupamos muito com o recipiente, ao invés de nos preocuparmos com o conteúdo. E acredito que essa distinção é bacana. A estrutura da liturgia talvez não seja o mais importante, porque a ordem dos fatores não altera o produto. O objetivo principal é o que a gente vai usar dentro dessa liturgia, né? Mas uma coisa importante assim, sobre a cultura, pastor Evandro, pastor Bruno, acredito que é o seguinte: não existe ninguém que não seja influenciado pela cultura. Eu acredito que é importante a gente entender isso. A maneira como nós entendemos o mundo, isso é influenciado pela cultura. Nós que vivemos aqui no Ocidente, a gente tem um tipo de pensamento e a gente não é neutro. Nós somos produto disso também. E quando a gente compreende isso, a gente começa a entender melhor como lidar com a cultura. Porque se a gente acha que, nós não fazemos parte dessa cultura, não fomos influenciados por nada, extraterrestres, é um absurdo pensar isso. Quem nasce lá no Oriente tem um tipo de cultura, foi influenciado por ela e tal, só que não significa, porém, que eu vou me adequar a todos os aspectos da cultura. Eu sou produto dela, vivo nela. Perceba que todos esses elementos que a gente está tocando aqui estão inseridos na experiência humana dentro do tempo, da história, para que a gente entenda como aplicar os princípios da Bíblia dentro da história, do momento onde a gente está vivendo. E essa é a verdadeira sabedoria. A verdadeira religião cristã, ela vivencia a realidade dos princípios de Deus no tempo onde ela está inserida. Eu não vivo no século II depois de Cristo. Eu vivo em 2020. Então, como viver esses princípios agora, dentro do mundo onde vivo aqui no Ocidente? O cristão que vive lá no Oriente vai aplicar esses mesmos princípios dentro do contexto dele. E eu acredito que esse pensamento é importante para a gente lidar com Eu me lembrei agora, você falando aí, pastor, eu me lembrei de um professor na faculdade que ele falava isso, né?
dentro aí das tendências e das culturas, mas que não ferem os princípios bíblicos, deixar bem claro isso, que não ferem os princípios bíblicos, o cristão não pode ser o primeiro a aderir, mas também não pode ser o último. Então tem coisas que não adianta, a gente vai ter que fazer. Eu vou dar um exemplo agora, tecnologia. Talvez alguns podem não se render à tecnologia. Não, o Facebook não é de Deus, o Instagram não é de Deus, redes sociais não é de Deus. Mas veja, eu posso usar para Deus ou eu posso me perder também e fazer nas redes sociais um desastre. Porque às vezes o cristão se perde também, né? Mas veja, talvez logo que surgiu o Facebook, eu não fiz um Facebook, mas agora o momento é diferente, as pessoas estão em casa, as redes sociais são os melhores meios de evangelizar, de você botar uma mensagem de Deus, você colocar ali um vídeo, compartilhar alguma coisa. Então veja, eu não vou ser o primeiro também, ir, Maria vai com as outras, mas eu também não posso ser o último. Porque veja, é algo que não fere os meus princípios, pelo contrário, uma ferramenta de Deus para que eu possa evangelizar, pregar e assim por diante. Claro, eu tenho que cuidar do meu tempo, eu tenho que cuidar do que eu vejo, eu tenho que cuidar aonde que eu acesso, mas eu posso usar essa ferramenta em prol do evangelho. Uma pergunta interessante surgiu aqui pelo chat também, pastores, ainda dentro desse assunto. Eu acho que nós vamos deixar as outras perguntas. Mas eu levantei essa bola e vocês chutaram, né? Mas assim, uma pergunta interessante aqui da nossa amiga Celina, uma esposa do pastor Tauber. Qual a diferença entre cultura e tradição? Ou tem relação? Qual que é a diferença entre cultura e tradição? Isso é boa também, né? É uma boa pergunta, não sei se o pastor Bruno quer falar alguma coisa. Mas eu acredito o seguinte, que elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Acredito que a tradição podem ser aspectos de uma cultura que passou, né, que ainda estão vívidos hoje. Mas, hoje a gente vive num ambiente cultural aqui de 2020. Mas temos aspectos culturais. Dos tempos da Bíblia. Dos tempos passados, temos. E acredito que esse conjunto de aspectos culturais, que envolve muita coisa, a cultura, nós chamamos de tradição. Então, eu acredito que tradição são aspectos culturais de tempos remotos, certo? Que ainda estão vívidos hoje, né? E a gente vive dentro desse parâmetro. E a cultura, ela vai se instalando, né, no decorrer do período da história humana. Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu acrescentaria ainda que a tradição, eu acho que ela tem um peso mais forte que a cultura, porque a tradição ela foi testada pelo tempo, né? A cultura é algo que vai mudando, que é passageiro, que nem a moda, né? Vai mudando, é algo que vai e volta. Vai e volta. Agora a tradição é algo que foi testado ao longo dos tempos. Por isso que a tradição é mais difícil que mudar do que a cultura. Porque a tradição, se é uma tradição que está fora dos princípios bíblicos, vai ser mais difícil de ser mudado, vai ser mais, a pessoa que for ir contra essa tradição, ela vai sofrer, porque ela vai encontrar uma oposição muito forte aí, né? Mas claro, as duas têm seu papel importante, mas estão submissas à autoridade das Escrituras. E vale lembrar também que, diante da tradição, alguns se colocam assim, como se estivessem em guerra contra a tradição. Como se todos os aspectos da tradição fossem danosos. Isso é muito perigoso, porque o que nós vivemos hoje, nós devemos também muito à tradição, né? Como você citou aqui, né? Nós nos apoiamos nos ombros de gigantes que passaram. Então, acredito que a postura de ser completamente contrário à tradição, isso pode ser muito perigoso. Porque nós podemos desconstruir a nossa própria história, que a gente está vivendo hoje. Como também e às vezes até a própria Bíblia, né? Exatamente. Até algum ensinamento bíblico que a gente pode desconstruir com esse pensamento. Exatamente. Como também a gente se apegar a uma tradição que não se encaixa dentro da cultura onde nós estamos inseridos, nós podemos nos tornar irrelevantes. E esse é um grande problema para nós, né? Não adianta, como é que eu posso dizer, se apegar a uma tradição religiosa e a uma identidade e se tornar irrelevante no mundo. E eu falo dentro de um aspecto missiológico, um aspecto de alcançar almas, né, pessoas para o reino de Deus. Acredito que o equilíbrio e a sabedoria para lidar com isso são muito importantes. Muito bem. Pegando assim uma síntese de tudo isso que nós falamos, ficamos aqui no tempo de 3 perguntas, mas de que a cultura ela pode ser prejudicial, mas também importante, a tradição também é importante, mas também pode ser prejudicial, mas o que nós vemos em tudo é que a Bíblia está acima de todas elas, né? Está acima da tradição, está acima da cultura, e se qualquer momento a cultura, a tradição ou qualquer outro fator nos desviar do que a Bíblia está dizendo, nós vamos estar indo por um caminho perigoso, né? Eu gosto de pensar que a Bíblia ela tem que, às vezes, também transformar alguns aspectos culturais, que nem o pastor Diego falou, né? Eu gosto de pensar em nós brasileiros. Nós temos uma cultura nossa que é muito ruim, que é o jeitinho brasileiro. E o interessante é que muitas vezes nós nos orgulhamos disso.
sabe? Às vezes conseguir algo de maneira fácil, talvez enganar alguém. Olha, o cara lá queria vender o carro por 10 mil, mas eu apertei ele e comprei por 5, porque ele estava desesperado, e eu saí em vantagem. E a gente conta isso como algo muito bom. Olha, eu consegui dar desse jeitinho, eu consegui burlar essa lei, eu consegui fazer isso. Então, veja, essa talvez é uma cultura que nós temos que começar a olhar para a Bíblia e falar assim, eu tenho que mudar esses aspectos. Ah, mas eu nasci no Brasil. Ok, e talvez em outros países são outras as culturas, mas a gente entende cada vez mais de que a Bíblia está acima da cultura, acima da tradição, acima de tudo isso. Muito bem, nós temos aí 4 minutos para nós encerrarmos, então nós vamos ter uma última pergunta, e essa última pergunta, os dois podem aí, nessa pergunta, dar a sua consideração final, começando aí pelo pastor Diego, e a pergunta é a seguinte: quais são as consequências de não aceitar a Bíblia como padrão para a nossa fé e regra de vida? Pastor Evandro, alguns podem argumentar que a própria Bíblia é fruto da tradição, né? E a gente está falando que a Bíblia tem que estar acima da tradição, como alguns entendem a Bíblia como fruto da própria tradição, a tradição sendo algo maior que a Bíblia. Só que em nosso entendimento, né, dos adventistas do sétimo dia, a Bíblia não é fruto da tradição, a Bíblia é fruto da revelação. Então, por que é importante e a gente fundamentar toda a nossa existência como cristão nas Escrituras? E aí vem a sua pergunta, quais são as consequências de não aceitar a Bíblia, né? Acredito que quando a gente não aceita a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, como nós cremos, né, e pronunciamos em nossas crenças fundamentais, acredito que a gente pode estar vivenciando um cristianismo que não é aquele que Deus revelou. E esse é o problema. Quando a gente se apega, por exemplo, a tradições que não estão fundamentadas na Bíblia, quando a gente se apega querendo, por exemplo, se excluir de uma cultura ou ao mesmo tempo abraçar demais a cultura, quando nós fazemos esse choque entre razão e emoção, como se nós fôssemos coisas separadas, quando na verdade somos um conjunto, tudo isso é um desvio da revelação da Bíblia. E isso pode ser danoso, porque ainda a nossa experiência pode até ser viva. A nossa experiência pode até ser bacana e satisfatória, a experiência religiosa. No entanto, pode não ser uma experiência pautada na revelação de Deus. E se não é, isso é danoso porque a gente está vivendo uma ilusão ou a gente está construindo o nosso Deus e seguindo ali como a gente imagina. Muito bem, pastor Bruno, suas considerações aí. Quando nós não aceitamos a Bíblia como nosso padrão, né, como nossa padrão para a fé e regra de vida, a gente está se desviando do exemplo de Jesus. A lição citou várias coisas aqui. A lição falou sobre a cultura, experiência, razão, tradição, e todas elas têm o seu papel importante. E quando Jesus viveu, ele viveu num mundo que tinha uma cultura, ele viveu numa sociedade religiosa que tinha suas tradições, ele foi questionado com argumentos racionais, ele teve momentos que a sua própria experiência o enganou, né? Momentos que a própria experiência de Jesus como humano o enganou. Ele viveu por tudo, passou por todas essas coisas. Mas a grande questão aqui é que quando, usando o bom português, né, quando o negócio apertava, Jesus mostrava quem mandava. Quem era a autoridade? Eram as Escrituras. E sabe, na nossa vida, em vários momentos, cultura, tradição, experiência, razão, em vários momentos eles vão ir de encontro ao que as Escrituras dizem. Vão ser contrários ao que as Escrituras dizem. E aí eu preciso ter bem claro para mim quem é que manda. Quem é que vai mandar. Quando as minhas tradições, que eu sou tão apegado nelas, elas forem contra algo que a Bíblia me revela, eu vou ter que mostrar quem é que manda. Quando a cultura na qual eu estou imerso, ela for contra algum princípio bíblico, eu vou ter que mostrar quem é que manda. Quando eu vou por argumentos racionais, por exemplo, a lição falou bastante sobre a razão, a gente acabou não tendo muito tempo para falar aqui sobre razão, mas, por exemplo, como que eu explico de maneira racional, usando apenas o racionalismo, alguém que morreu e ressuscitou, alguém que nasceu de uma virgem? Então, nessa hora, eu preciso mostrar quem é que manda. E aí, por isso que a lição ela fala sobre a autoridade das Escrituras, né? O princípio protestante da sola escritura. A nossa autoridade, ela é só uma. É a Bíblia. É ela. Todas as outras coisas que nós falamos aqui, cultura, razão, tradição, experiência, elas estão debaixo do guarda-chuva das Escrituras.
É a Bíblia que manda nelas, é a Bíblia que julga elas. E nós, como cristãos, precisamos também deixar que a Bíblia seja o livro sobre o qual nós somos testados, nós somos julgados, nós somos medidos, nós somos quebrantados e, por consequência, também transformados. Muito bem. Obrigado, pastor Diego e pastor Bruno, por nos ajudar a entender um pouquinho mais esse assunto. Obrigado você também que mandou a sua pergunta, está interagindo com a gente aqui, muita gente comentando no chat, feliz sábado, está muito bom. A Celina agradecendo aqui aos pastores pela resposta, que foi muito boa a resposta também. Alguns dizendo que estão com saudade dos seus professores. Então, muito bom a nossa interação aqui. Agradeço a você que esteve conosco até agora, você que também mandou o seu recadinho. E nós vamos terminar lendo, pastor, um último texto aqui, que na verdade está na lição dessa semana. Não foi aqui. Voltando. Volta para mim aí, Marcelo, por favor. Aí. Está no livro Desejado de Todas as Nações, página 671. Diz assim, fechando tudo que vocês falaram aí, complementando na verdade, né? Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando-o do coração. É pelo Espírito da verdade, agindo pela palavra de Deus, que Cristo submete a si o seu povo escolhido. Então, mostrando para nós mais do que nunca a importância da Bíblia, né? Acima de todas as coisas. Pastor Bruno, encerra para nós com uma oração, esse momento para nós, por favor. Com certeza. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai amado, hoje nós tivemos esse privilégio de nos reunirmos com pessoas de vários lugares desse mundo e juntos estudarmos, reforçarmos a importância, a autoridade e a primazia que a Bíblia tem na vida de cada um de nós. Não permita, ó Pai, que outros elementos que, embora tenham o seu valor, são inferiores, não permita que esses elementos tomem o lugar da Bíblia em nossas vidas. Que todos nós que aqui estamos possamos, nesse momento, entregar o nosso coração a Ti e aceitar de maneira humilde que a nossa vida deve ser pautada pela Tua revelação nas Sagradas Escrituras. Continua conosco durante esse culto, nos guarda em todos os momentos. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.